Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo e o do eterno Deus vivente, o único Deus que tem o poder no céu, na terra e em toda parte, em todo lugar. Ele pode todas as coisas. Irmão, eu ia ler numa Bíblia de 1968, traduzida da Vulgata, diretamente do grego para o português. Depois, outro dia, eu leio nela. Ela tem alguns livros apócrifos. Se alguém quiser que eu leia algum livro apócrifo, alguma coisa, não dá para nós se basearmos nele. Mas às vezes alguém tem curiosidade, eu posso fazer uma leitura apenas, certo? Só por curiosidade, entendeu, irmãos? Eu quero ler aqui agora na Bíblia judaica, irmãos. Eu vou fazer a leitura aqui nesta Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia judaica. Eu vou ficar acompanhando aqui a leitura na Bíblia judaica. Você pode ver aqui, ó, Bíblia judaica, tá, irmão? Eu sempre uso a Ferreira de Almeida. Hoje eu vou usar a Bíblia judaica no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 3. Eles chamam Abacuque de Havacuque. Mas eu vou falar Abacuque na nossa língua mesmo, tá bom? Vamos ver com a ajuda de Deus. 3 de Abacuque. Seria o Havacuque. Esta é a oração de Abacuque, o profeta, pelos próprios erros, ao som do instrumento musical, chamado Shiaginot, né? Vocês verem na Bíblia, na nossa tradução aí, também fala, mas já usa outro termo de palavra. Mas é porque eu quero que vocês também conheçam, né? Isso é importante. Irmãos, então está dizendo aqui, ouvi o relato sobre ti. Adonai, primeiro Adonai. Adonai quer dizer o Senhor verdadeiro. Ou o Senhor também pode ser. Adonai, ouvi o relato sobre ti. Adonai, estou aterrorizado com teus atos. Traze tua obra à vida em nossa era. Torna-a conhecida em nosso tempo. Mas em ira recorde-te da compaixão. Deus vem de Temã, o santo monte em Paraã. E aí, irmãos, aí já vai entrar na parte quando está escrito Selá, quer dizer, uma pausa. Quando você vê na Bíblia essa palavra Selá, ou aqui em hebraico seria Selar, não é selo de carta, não é nada disso. Isso significa pausa para meditação. Então eles liam, ou se estivessem cantando, dava uma pausa, que nem na música. Daquela pausa, medita e continua, entendeu, irmão? Então, Abacuque, irmãos, um profeta que canta. Então nós sabemos que este livro, a oração de Abacuque é só esse pedacinho, irmão. O resto já não é mais oração. Muitos não sabem, o resto era um cântico que Abacuque cantou, irmãos, no meio da eminente desastre, no meio de um eminente desastre, está escrito aqui na palavra de Deus. No eminente desastre, o livro de Abacuque começa num vale profundo, irmãos, e termina nas alturas excelsas. Glória ao Senhor. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé. Bendito seja o Senhor, aquele que tem isso no seu coração, importante. Da angústia avassaladora, irmão. No momento de angústia, de tristeza, a exultação indizível, cheia de glória. Ele acreditou, ele creu. Bem-aventurado aquele que crê, irmão. Glória ao Senhor. Vou tentar ser rápido, porque aqui muitas coisas que Deus permitiu que eu vou relatar aqui, irmãos. Glória ao Senhor. Neste capítulo de Abacuque, ou de Havacuque, né? Muda de estilo e de conteúdo. Abacuque chegou a conciliar, irmãos, a razão com a fé. Glória ao nome santo do Senhor. Ele conciliou a razão com a fé. E como expressão dessa nova liberdade, ele compôs um belíssimo poema, um hino de louvor a Deus, que constituiu, irmão, glória ao Senhor, uma joia do saltério hebraico. Até hoje, aleluia, é cantado no hebraico essa joia do saltério. Bendito seja o Senhor. Esse belíssimo poema, irmãos, que nós lemos
foi para exaltação a Deus, e um clamor que ele estava fazendo, irmãos, porque nessa época, irmãos, que Abacuque estava orando, ele já sabia, irmãos, ele sabia que o Líbano tinha sido invadido, já tinha sido por Nabucodonosor na época, e lá eles trouxeram muitos cedros, aonde que também em Israel tem muitos cedros, que eram cedros do Líbano. Se nós for procurar na história, nós vamos encontrar, irmão, bem-aventurado você que não tem o cedro do Líbano, mas que tem Jesus Cristo no teu coração, irmão. Glória ao Senhor. Ele mudou todo o estilo da sua maneira, da sua razão, da sua expressão, compôs esse hino. E hoje, irmão, muitas das vezes, na hora da nossa tristeza, da nossa angústia, nós temos sim, irmãos, que louvar a Deus, porque a única coisa que nós podemos fazer, agradecer a Deus e louvar, porque não temos como pagar a grande bondade, a grande misericórdia do nosso Deus, irmão. Está aqui escrito claramente, irmão. Glória ao Senhor, aleluia, bendito seja o Senhor. Essa mudança interior não foi produto de meditação transcendental, irmão, nem mesmo fruto da passeada pela história para relembrar quem é Deus. Não, não foi nada disso, irmão. Glória ao Senhor. Quais seus gloriosos feitos, não foi por causa, irmãos, essa passeada que está dizendo aqui, irmão, não é que ele quis mostrar, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, bendito é o nome do Senhor, e quais são os seus gloriosos feitos, ele sabia tudo isso. Esse capítulo conhece a Deus, ou melhor, o povo que conhece a Deus é forte, irmão, glória ao Senhor. E é forte aonde? No Senhor, em Deus. Não é forte pela sua capacidade, pela sua inteligência. Bendito seja o irmão e a irmã que lê as Escrituras, que se dedica nelas e que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e que a Escritura é a base fundamental da tua crença, da tua fé em Cristo para a salvação da tua alma. E você vai perceber que há uma força que te toma, uma mudança interior, irmão, uma mudança de meditação transcendental, que nem mesmo fruto da leitura do cenário político do seu tempo, do tempo de Abacuque, e uma volta à Escritura, e uma passeada na história, não foi isso, irmão, glória ao Senhor, mas foi uma oração, aleluia, um cântico de louvor a Deus. Por isso que você, irmão, tem o conhecimento de Deus, das suas obras, você que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e hoje você está aí, e o antídoto contra o desespero, irmãos, é isso, é nós termos Jesus Cristo. Quando nós voltamos para as Escrituras, descobrimos que as rédeas da história, irmão, glória ao Senhor, elas estão nas mãos das grandes e poderosas nações, mas não estão ou melhor, elas não estão nas mãos das grandes e poderosas nações, irmão. Perdoe o erro. Elas não estão, porque tudo quem controla é o Senhor. Ele é dono do céu, é dono da terra, ele é dono do universo, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Descobrimos tudo isso, irmão, que tudo está na mão de Deus. E nós aqui, vem desse capítulo, vem desse versículo que está aqui, irmão, e que eu estou vendo aqui na Bíblia judaica, tentando interpretar outras coisas que estão aqui, irmão. Glória ao Senhor. Nós podemos ver que na mão daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono não está, irmão, bendito seja Deus, uma coisa que nós não entendemos, mas sim uma coisa que devemos entender, e que quando tudo parece perdido, com Deus ainda, aleluia, Deus ainda está, das coisas de Deus, os recursos que nós achamos que está perdido, glória ao nome santo do Senhor, mas não está perdido, porque quando tudo parece que está perdido, irmão, nós ainda temos o nosso recurso, que é a nossa fé em Deus, que estão disponíveis quando a crise nos encurrala. Precisamos de olhar para o alto e crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas almas, e Ele tem sim o poder de nos ajudar nos momentos adversos da nossa vida, irmão. Uma coisa muito importante que deve ser destacada no início dessa mensagem ou dessa pregação, irmão, é que o olhar para o alto significa voltar para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, aonde que você está.
você tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, se dedicar na leitura bíblica, porque não só na leitura, mas se aprofundar nela, buscar aquilo que é do alto, porque nela você sempre, quando você precisar, você estando centrado, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a Bíblia, irmão, é totalmente cristocêntrica, desde do Gênesis ao Apocalipse. Tudo que está escrito, até esta oração aqui, irmão, ela determinava Jesus Cristo, ela mostrava a figura de Cristo, irmão, a figura de Cristo. Abacuque ali, ele mostrava a figura de Cristo. E você, irmão, tem que mostrar na tua crença, na tua fé, um só que pode te ajudar, aleluia, que quando você está encurralado, que pode te libertar e que pode fazer você sobreviver à luta e à prova. Quem é? Jesus, o nosso Senhor, pois ele tem, aleluia, a força e aquilo que está escrito, irmão, na palavra. Por isso que muitos não querem que você estude a Bíblia, porque desde Gênesis a Apocalipse fala da graça, que é Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Se nós vamos ver o texto daqui, irmão, que eu estou acabando de ler aqui, está dizendo aqui, ó, 3, nós vemos 3, versículo 1 e 2, né, irmão? Que esta é a oração, glória ao Senhor, e nos ensina 4 grandes lições, irmão. Se nós ficar na comunhão, nós vamos aprender 4 grandes lições. Bendito seja o nome do Senhor, porque, irmão, santo é o Senhor. Nós temos que considerar isso, irmão, aleluia. Nós temos que considerar que a palavra e que a oração nos colocam no caminho da restauração. Leia e medite nesse versículo 3, capítulo 3, 1 e 2, você vai perceber que na hora que você está encurralado, ou melhor, você tem sim um escape através da oração. Quem sabe você está encurralada na falta de fé, na falta de crença, na falta de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Tire isso do teu pensamento, não deixe nada maligno tomar a tua mente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é, irmão, aleluia, ela é uma palavra de Deus, e a oração são os 2 grandes instrumentos. A palavra e a oração são 2 grandes instrumentos, irmão, que nós temos diante de Deus para nós podermos resistir, para nós podermos vencer. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui está escrito, olha, 3, 1 e 2, bendito é o nome do Senhor, 3, 1 e 2, só nesse versículo, sem contar o resto do capítulo que está aqui, que a gente começa a olhar, irmão, e começa a meditar, e daqui a gente tira, aleluia, extrai a mais coisas. Poderia ter lido tudo, mas eu vou extraindo aquilo que é necessário. Bendito é o nome do Senhor. A mensagem de olhar para o alto, essa mensagem maravilhosa, quer dizer, olhar para as Sagradas Escrituras, que sempre, glória ao nome do Senhor, e quando fazemos isto, ficamos centrados em Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia era cristocêntrica, por isso que o diabo persegue, por isso que o inimigo não quer que você creia que ela é a palavra, que ele diz que contém, porque você fazendo isso, você está praticando um misticismo, um agnosticismo, algo que Deus não se agrada, nunca se agradou. Tenha a Bíblia como a palavra de Deus e não corra atrás de doutrinas satânicas que desvalorizam a Bíblia, ou de pregadores que dizem que a Bíblia não tem suficiência para revelar as coisas de Deus. Aquilo que é para ser revelado, lógico que vai ser revelado. O Senhor é o Senhor, Ele sabe o tempo certo de nós fazermos entender as coisas, irmão. Bendito seja o Senhor. Irmãos, quando o profeta Abacuque ouviu Deus falando e que disciplinaria Judá pelas mãos dos caldeus, imagine o que ele não sentiu, irmão, glória ao Senhor, imagine o que ele não sentiu, e isso encheu seu coração de espanto. Entretanto, irmão, veja bem, ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha Deus, bendito é o nome do Senhor, e de repente, irmão, aleluia, aconteceu tudo aquilo, mas agora Deus fala ao profeta que vai julgar a Babilônia. Primeiro, Deus usou da Babilônia para provar Israel, para provar Judá, porque estava em caminhos tortuosos, e muitas das vezes nós passamos por dificuldades para purificar-nos, para nós melhorarmos as nossas condições, aleluia, de oração, de busca pelo Senhor, porque nós não somos salvos por obra, mas pela fé. Mas muitas das vezes, te perdoa a expressão, relaxamos na oração, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de nos esforçar na leitura bíblica, e
pegamos a Bíblia lá uma vez ou outra, quando nós achamos que temos que pegar. E seria isso, irmão, muitas das vezes, um desleixo. Nós temos que ter sempre, aleluia, a palavra de Deus e a oração, os dois grandes instrumentos que vai levar essa direção. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é a única maneira de nós enfrentarmos, irmão. Aleluia. Judá, ele foi disciplinado pelas mãos dos caldeus. Por isso que houve esse espanto todo em Abacuque. Ele sentiu medo. Glória ao nome do Senhor. Ele sentiu medo. É uma coisa, você percebe que ele teve medo, porque ele sabia que quando Deus fala, ele cumpre, irmão. Não tem como voltar atrás. E o povo não está tendo medo mais, irmão. Estão fazendo coisas e leis e tantas coisas. Os governos, os homens, ideologia de gênero, igrejas que pregam que a Bíblia contém a palavra de Deus e não pregam mais o evangelho, só pregam que vai abrir porta, que vai abrir porta, que vai fechar porta, irmão. Deus fala ao profeta agora, então vou julgar a Babilônia. Irmãos, a Babilônia, ela estava, quer dizer, a palavra Babel quer dizer confusão, irmão. Confusão. Então, Babilônia também é sinônimo de confusão, irmão. Quando um dos netos de Noé, um bisneto de Noé, salvo erro, que era Nimrod, quis construir aquela torre de Babel, e Deus, então, ali determinou que fosse tudo trocado as línguas de cada um. Por quê? Porque o Senhor queria que o povo se espalhasse para que formassem nações, grupos. Frutificai, multiplicai e encher a terra. E Nimrod, ele queria, era glória para si mesmo. Ele queria uma unificação. É o que o diabo quer fazer agora, meu irmão, nesse ecumenismo. Ele quer unificar para dominar. Mas bem-aventurado é aquele que tem essa esperança em Jesus Cristo e foge da Babilônia. Aleluia. A Babilônia, irmão, derramou o Senhor derramou os ais de juízo a essa Babilônia opressora. E pode esperar, irmão, que Deus vai derramar sobre esta terra. Eu quero ver aqui o horário para não ficar muito longo essa pregação. Deus vai derramar sobre essa terra, já está derramando, nós já podemos enxergar, irmão, a sua ira. Sei que você pode dizer, mas agora nós vamos sofrer por causa disso, nós não fizemos isso. Não, irmão, não é bem assim. Deus vai guardar. Deus vai dar força, irmão, mas ele vai derramar sobre os pecadores impenitentes os ais do juízo. A opressora Babilônia será banida do mapa, irmão. Glória ao Senhor. Deus sabe que vai banir do mapa. Ainda que o anticristo vai se manifestar, mas vai chegar uma hora que ele, o seu governo, vai ser a nova ordem que ele tanto espera, vai ser banida do mapa. Glória ao Senhor. Suas glórias serão apenas peças decorativas. Aleluia. As glórias da Babilônia, irmão, a glória do anticristo não vai ser peça decorativa. Eu quero dizer assim, as glórias da Babilônia hoje estão em museus como peças decorativas. E a glória do anticristo que ele pensa que tem, ele vai ver que não é glória, vai ser maldição, pecado e desgraça. E fogo eterno, não vai sobrar nem cinza, nem raiz e nem ramo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, devemos fugir disso. E como fugir? A palavra de Deus trouxe um impacto ao coração de Abacuque. Ele ficou alarmado. E nós, irmãos, que estamos nessa terra, vendo os acontecimentos, também ficamos alarmados, porque nós vivemos aqui na terra. Bendito seja o Senhor, o seu povo, aleluia, o povo de Deus, irmão, o povo que serve a Deus, daqueles que tem o Senhor, não se devem prostrar diante de ídolos. E muitas das vezes você fala, mas eu não me prostro diante de ídolos. Você se prostra. Ídolo não é só aquilo que você coloca na parede para adorar, não. Ídolo, irmão, você pode adorar o seu templo, a sua igreja, a placa da sua denominação, achar que ela é suficiente para salvar a tua alma. Enquanto você está ali dentro, você não sabe que ali apenas é um lugar para você se reunir, mas a pregação que você ouve, que muitas das vezes até acontece na tua vida, para que te impulsione, aleluia, com emoções carnais, para que você possa então ser enganado, irmão. E o Senhor não quer que você seja enganado, aleluia. O fato de Abacuque ter ouvido a palavra de Deus,
irmão. Está dizendo aqui, irmão, na palavra, bendito é o nome santo do Senhor. Deu a ele segurança. Quando você lê a Bíblia, você tem segurança, irmão. Você se torna um adorador. Você tira, aleluia, do vale do medo para a montanha da fé, a tua crença, a tua espiritualidade. Qual é a montanha da fé? Qual é a tua montanha da fé? É Jesus Cristo, a obra de Deus. Quando fala obra de Deus, é Jesus Cristo. E a tua fé em Jesus Cristo, ela não é morta, porque ela está numa obra viva. Mas se a tua fé estiver em outra coisa, a tua fé é morta, porque a fé sem a obra de Cristo, ela é morta. Aleluia. Então nós podemos ver aqui, irmão, Abacuque falou tudo isso aqui, ó. Senhor, tem misericórdia, não é? Na nossa Bíblia está escrito de uma outra forma, mas quer dizer a mesma coisa, irmão. Senhor, tem piedade. E eu posso ver aqui no capítulo, irmão, quantas palavras bonitas estão escritas, irmão. E dá até vontade de ler aqui. Bendito seja o Senhor. Mas, irmão, o que importa é ouvir a palavra divina, quer por meio de um estudo pessoal das Escrituras, irmão. Bendito seja o Senhor, que muitos não aceitam, quer por meio da nossa participação em cultos, ouvindo palavras bíblicas. A palavra de Deus, quando é ouvida com sinceridade, produz em nós uma visão. Aí que tá, irmão. Ela vai produzir em você uma visão. Ela vai produzir em você realmente o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmão. Santo é o Senhor. Tem um versículo que eu marquei aqui, nesse papel. Bendito seja Deus. Acho que não está aqui. Porque às vezes irmãos, muitos versículos a gente tem que separar, porque senão a gente esquece. Mas eu tenho um versículo, eu vou achar aqui, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Sobre o conhecimento de Deus. Onde é que está escrito isso? Bom, se nós olharmos, eu acho que nessa Bíblia, que eu não vou folhear, porque vai demorar muito. Mas nós podemos olhar assim, eu acho que em Romanos 13, salvo erro, está escrito, ó profundidade das riquezas, tanto em... Eu tinha marcado, irmão, mas não me lembro onde está escrito. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da inteligência de Deus, né? Como da força de Deus. Eu não me lembro bem. Vê lá em Romanos, salvo erro, 13 e no versículo 11, eu acredito que está escrito ali, irmão. Se não for, você pergunta no Google aonde está escrito sobre a sabedoria de Deus no Novo Testamento. Pode ser que até o fim dessa palavra eu pegue a Bíblia ali, porque se eu for folhear a Bíblia aqui, irmão, eu vou sair fora daquilo que eu estou sentindo de pregar. Mas vamos lá, irmão. Muito mais claro é, irmãos, que com essa sabedoria de Deus, ela vai agir em nós, e além de nos fortalecer em todos os sentidos, quando nós temos a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor, nós temos ouvido a palavra de Deus e devemos nos lavar as nossas almas com a própria palavra de Deus e levar diante de Deus a nossa oração fervorosa. Está escrito, irmão, capítulo 3, versículo 2 aqui de Abacuque. A palavra e a oração precisam andar de mãos dadas. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Abacuque, aleluia, precisava andar de mãos dadas com a oração. E Deus ouve Abacuque e ora quando ele ora. E a palavra de Deus produz em nós também uma dependência, irmão. Nós temos que depender da palavra de Deus, da voz de Deus, irmão, dentro do nosso espírito. Os apóstolos entenderam que precisavam dar a primazia, aleluia, a Deus, e colocam-se de joelhos. Os apóstolos entenderam tudo isso, irmão, e de dar a primazia. Bendito seja ao Senhor. Dar primazia ao que? A oração e ao ministério da palavra. Está escrito Atos capítulo 6, versículo 4. Observa lá que você vai ver, irmão. Ao longo da história, a igreja, a reunião dos irmãos, a congregação, aleluia, quer dizer reunião de pessoas, que não existiam igrejas, prédios, irmão, mas eles se reuniam e se tornavam uma igreja, porque a palavra igreja quer dizer reunião de pessoas, irmão. E ali juntos eles oravam e buscavam e se sentiam fortalecidos. Por isso, quando Deus deu a primazia
primazia, a palavra e a prioridade, a oração, aleluia, eles se alegraram, porque isso foi muito importante para nós e é importante até hoje. Nós devemos ter essa primazia, quer dizer, primazia, colocar em primeiro plano a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio verbo que se fez carne. 1 João, aleluia, diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo quer dizer palavra, ele veio, se manifestou entre nós e deixou a Bíblia Sagrada para nós podermos ter ainda o documento para podermos, quando nós estamos esquecendo, poder consultar aqui dentro da Bíblia a verdade. Bendito seja o Senhor. A palavra e a oração é a prioridade. De outro lado, sempre que a igreja abandonou a trincheira da fidelidade à palavra e o zelo pela oração fervorosa, ela se desviou e se perdeu. Irmãos, tem denominações que estão deixando a palavra, deixando a Bíblia de lado, pregando aquilo que ele acha que tem que pregar, o achismo, e que começa, se eu pregar benção, se eu dizer que Deus vai virar o cativeiro, pregar um evangelho da prosperidade, a igreja vai lotar, vai dar coleta. Isso não é pregação de evangelho, irmão, isso é engano, e o Senhor está contra esses pregadores que estão fazendo isso. Por isso que muitas denominações, irmão, serão, aleluia, tomadas pelo espírito do anticristo. Por isso nós temos que orar, irmão. A oração que honra ao Senhor deve caminhar na humilhação do homem, para que a exaltação seja só de Deus. O profeta começou a orar ao Senhor e não discutir com o Senhor. Bendito o nome do Senhor. Nessa oração ele usa 3 elementos indispensáveis, vocês perceberam? Ele usou 3 elementos indispensáveis, irmão, como que numa caminhada progressiva. Ele usou a humilhação humana e a exaltação de Deus. Primeiro ele falou: olha, Senhor, vem ao meu encontro, Adonai, Senhor verdadeiro, né? Senhor, vem, o Senhor veio de Temã, bendito é o nome do Senhor. É um mistério, né, irmão? O Senhor, ele passeia, ele anda pelo universo, ele é maior do que o universo. Alguém diz que o universo é infinito, mas Deus é muito maior do que o universo, irmão. O Senhor ama aquele que caminha na humildade, do homem que busca para Deus a exaltação, não para si, não busca a glória para si. Quantos pregadores da palavra de Deus estão buscando exaltação para si próprio, se endeusando, achando bom quando as suas denominações ficam cheias de pessoas, de personagens humanas, que às vezes, ao invés de buscar a Cristo Jesus para a sua salvação, buscam a palavra de um homem, e ele então, para não deixar decepcionado o povo, prega aquilo que você quer ouvir. E muitas das vezes alguém pega aquela palavra e ela não se cumpre. Uma palavra com uma igreja com 500 pessoas, 1000 pessoas, irmão, em alguma coisa, algum lugar vai cair. É fácil. Eu quero ver ele pregar para 3, 4 e falar. Bem, e a isso também, irmão, não é correto, porque o verdadeiro evangelho que nós precisamos já está tudo escrito, irmão. Glória ao Senhor. Quando Moisés contemplou o Senhor na sarça ardente, ele tremeu de medo. O Senhor estava ali, aleluia. Nós temos que tremer na presença de Deus, irmão, e não ficar o espírito de exibios. Ai, Senhor, me perdoa, irmãos, não sei, às vezes até minha língua enrola. De se exibir, vamos falar assim, diante do povo. Porque eu falo bem, porque eu discurso bem, porque eu tenho um dom de eloquência, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, irmão, nós não somos nada. Nós somos míseros pecadores que dependemos de Deus. Vê que até Moisés tremeu. Eu saí um pouquinho de Abacuque, já fui lá em Moisés. Ele tremeu, irmão, porque ele sabia quem ele era, irmão. Aleluia, ele tremeu. Bendito seja o Senhor. Também Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Vocês lembram que ele viu lá em 6 de Isaías? E quando ele viu aquilo, irmão, ele disse: ai de mim que eu estou perdido. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele se achou miserável, ele não se achou em condições, se não fosse o Senhor na vida dele. Ele foi muito usado, foi um profeta messiânico, irmão. Aleluia. Mas quando ele viu tudo aquilo, ele tremeu. Quando João viu Cristo ressuscitado, irmão, aleluia, bendito seja o temor, bendito seja o Senhor. Houve temor no seu coração, irmão. Quando ele viu aquilo, irmão, aqueles milagres, ele já sabia, aquele milagre que ele viu lá na ilha de Patmos, porque ver aquilo ali foi um milagre, irmão. As revelações que Deus deu para ele, irmão,
dentro de aquele momento em que ele estava ali jogado, irmão, uma ilha que era para exílio, ali apareceu para ele o Senhor. O que aconteceu? Ele caiu, irmão, aos seus pés, como um morto. Ninguém pode ver o Senhor na sua glória e permanecer o mesmo. Quem conhece Deus e ouve com temor a sua palavra, jamais será leviano ou ficará, irmão. Por isso, quando você conhece o Evangelho, você não aguenta mais ouvir discursos de promessas humanas, porque você não quer mais isso, a sua alma não se alimenta mais, e você começa a sentir que aonde você está não é mais o teu lugar, e aí muitos às vezes te julgam de pecador, de tanta coisa, porque tem pessoas com as mentes cauterizadas, irmão. Mas presta atenção, quando Cristo ressurreto na ilha de Patmos se manifestou, João já caiu, não ficou o mesmo, aleluia, não era o mesmo João, já era um João humilhado, já era um João que estava ali tremendo, já era um João que estava mostrando toda a sua dependência, como nós dependemos de Deus, irmão, aleluia, porque como, irmãos, como pode um homem ver ao Senhor? Ninguém pode ver o Senhor na sua glória, ninguém, e se ver, não vai permanecer o mesmo, nós só vamos ver Ele quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aleluia, está escrito, irmão, bendito seja o Senhor. Então, irmão, quem conhece a Deus e ouve com temor a sua palavra, vou repetir, não vai de maneira nenhuma, ainda que você cometa algum pecado, ainda que você cometa algum erro, mas você não vai ficar em paz, você vai, enquanto você não clamar, não pedir misericórdia, porque dentro de você está o Espírito de Deus, e não existe essa que Deus vai desprezar a tua oração. Se você faz ela de um coração sincero, irmão, você sempre será ouvido por Deus, porque Deus, irmão, Ele fez, irmão, ele fez com o povo de Israel tanta coisa, tanta obra, irmão. Aleluia. Veja só, a distinção entre os israelitas e os caldeus tornou-se relativamente sem importância, irmão, por coisas que foram vistas assim. Já não era possível ser exaltado Israel, quer como indivíduo, quer como nação. O que importava para ele agora era a santidade de Deus. Ele tinha que buscar a santidade, ele tinha que clamar a santidade para que Deus pudesse fazer alguma coisa, para que Deus tomasse uma atitude. Irmãos, não são as obras que salvam, mas nós temos o dever de agradecer a Deus e de pedir perdão a Deus todos os dias da nossa vida. E não acreditarmos, irmão, naqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou que dizem também que se você não está bem aqui, vai para outro lugar. A pessoa que fala isso, irmão, ele totalmente equivocado, irmão, ele se equivoca. Como eu vi há poucos dias, bendito é o nome do Senhor, um irmão dizer que a palavra, que as conclusões que você tira da palavra é lixo. Isso é um absurdo, irmão, porque eu posso tirar uma conclusão que pode até estar errada, mas Deus conhece a sinceridade do meu coração e no tempo determinado o próprio Deus corrige o homem. Ele não precisa de outro. Nós não estamos mais necessitando de outro porque já veio Jesus Cristo. Antigamente nós tínhamos dependência. O povo de Israel no passado dependia, ou melhor, a dependência do homem. Hoje dependemos de Cristo, porque o homem, naquele tempo, irmão, ele precisava levar o cordeirinho, precisava levar lá um pombinho ou um boi, sei lá, para oferecer em holocausto. E aquilo não resolvia nada. O sangue dos animais não tinha capacidade, não tinha virtude para fazer com que o homem não pecasse mais, ou tivesse sim, ele poderia oferecer e não pecar mais, mas não tinha jeito, ele pecava. O homem peca constantemente, irmão, no agir, no pensar, no falar, aleluia, em todo momento da nossa vida há pecado. Cristo morreu por nós na cruz? Sim, morreu. Para quê? Para salvar a nossa alma. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Não é o batismo que salva. O batismo apenas é simbólico. É um ato de um novo nascimento. O que salva é a nossa crença em Cristo. Quando cremos em Cristo, para concluir a nossa missão, passamos pelo batismo. Porém, não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Podemos pecar. Infelizmente, irmão, infelizmente gostaríamos de não errar, mas só de nós pensarmos nós já estamos errando. Por isso, irmão, só tem uma solução para a salvação do homem, que é Cristo. Ele foi a propiciação, irmão.
Abacuque clamou a Deus aqui com sinceridade, com humildade, e Deus ouviu a oração dele. Irmãos, e nós, hoje, aleluia, nós não precisamos mais, irmãos, de alguém para ser na terra o nosso intercessor. O nosso intercessor é Jesus Cristo. Na terra, não precisamos ir no sacerdote, naquele bispo, lá naquele ancião. Não, apenas nós podemos pedir oração para nos ajudar, às vezes numa enfermidade, às vezes numa causa difícil. Isso é normal, porque está escrito também, comunicai aos santos as vossas necessidades. Irmão, isso quem falou foi o apóstolo, mas eu não posso falar que aquele ali é santo. Eu já vi, irmão, eu não vou me comparar com um apóstolo, irmão, mas eu já vi em denominação que o irmão disse assim, você que está aqui, você foi perdoado, nós não perdoa, não, nós não perdoa, porque os que estão aqui são santos. Quem é ele para saber quem é santo? Nem ele não é santo, irmão. Santo é só o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo, mas foi Paulo que falou. Eu não posso me comparar com Paulo. Eu não tenho essa condição de estar no lugar de Paulo, de sofrer o que Paulo sofreu, de apanhar como ele apanhou, irmão. Mas mais do que ele foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não só apanhou, não só foi crucificado, ele levou o peso do nosso pecado, levou as nossas feridas. E o que você está esperando, irmão? Ficando dentro de um lugar que está totalmente contraditório às sagradas escrituras, irmão. Bendito é o nome do Senhor. A nossa adoração não pode ser adoração a um templo de pedra, a um nome, a um CNPJ. Esse evangelho não é verdadeiro. O verdadeiro evangelho aponta para Cristo. É lógico que nós gostamos de nos reunir, gostamos de estar junto com os irmãos para cantarmos, para falarmos, para contarmos os milagres que Deus faz na nossa vida, meditarmos na palavra de Deus, estudarmos as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque isso faz parte da nossa vida, irmão. Aí você diz, não precisa estudar, eu só vou ler. Se você somente lê, tudo bem, eu não vou te criticar, mas é tão bom você descobrir coisas que você não descobria, irmão. Eu vou ser bem sincero, vale a pena, irmão, vale a pena. É tão gostoso quando você descobre o verdadeiro evangelho, você não quer mais comer outra coisa. Não adianta você, a denominação, fazer operação resgate. Por quê? Antigamente não tinha isso, porque tinha essência. E quando não tem mais essência, irmão, é que nem a abelha vai aonde? Aonde tem o néctar para ela fazer o mel. Se não tiver mais, ela não vai, irmão. Se você pegar um vidrinho ou uma tampinha, uma comparação simples que eu vou fazer, e encher de açúcar, botar numa janela, em qualquer lugar, e deixar a janela aberta lá, não vai demorar muito, você vai achar a abelha lá. Uma vez eu estava em São Paulo, na capital, irmão, onde só tinha prédio, tinha um senhor vendendo uns doces lá, irmão, eu não sei como é que é o nome daquilo, irmão, mas tinha tanta abelha em volta daquele negócio lá, que dá até medo de chegar para não ser mordido, irmão. Mas elas não mordiam, não. Elas estavam ali por causa que elas queriam pegar alguma coisa daquele doce que tinha. E olha só que coisa interessante, irmão. E as coisas dependem umas das outras, irmão. Você sabe que quando vai plantar uma maçã, irmão, a maçã, ela depende também de uma abelha. Você sabia disso? Porque a abelha, irmão, o que ela faz? Ela faz o trabalho dela de ir lá na maçã, pegar alguma coisa, depois ir em outra maçã, e pegar outra coisa, e aquilo vai fazendo, vai fortalecendo, a maçã vai ficando bonita. Geralmente, no Brasil, lá tem uma cidade que chama Fraiburgo, lá em Santa Catarina. E lá, irmãos, tem muita maçã. E geralmente, próximo tem alguém que cria abelha, porque é muito importante a abelha. Então quer dizer que é uma coisa pequena que você acha que não tem significado, mas é muito importante. Então a tua fé, irmão, ela pode ser pequenininha, mas ela é importante. Quando ela está ligada na obra, quando ela tem obra. Qual é a obra? É Jesus Cristo. Não é a obra que você está pensando, que é a igreja. Não é as obras que você faz, porque isso não salvaria você. As obras de Jesus Cristo, foi Ele, a tua fé depositada em Cristo Jesus, ela produz fruto. Então a tua fé tem vida por causa que você está
ligado numa obra que trouxe a vida, a obra da salvação, Jesus Cristo. Então você pratica o bem, ajuda o próximo, e faz tudo isso, que também é bom, que também é necessário, que Deus se agrada. Não é, você não fecha a tua mão para o teu irmão que está provado, mas não é mais você que está agindo, é o Espírito Santo que age. Ninguém precisa te forçar, ninguém precisa forçar você, ou ficar lá em cima de um púlpito de madeira pedindo coleta, fazendo coisa de intenção. É porque não tem mais a guia de Deus, porque quando tem, não precisa nem falar, irmão. O Espírito Santo vai lá e trabalha e faz, porque é o Espírito Santo que trabalha, irmão. Mas infelizmente o Espírito Santo, ele se afasta quando as coisas se corrompem, quando há ambição, quando há mentira, quando há falsidade. E não adianta, aleluia, você defender as coisas que são erradas. Você tem que defender a Bíblia, você tem que dar a vida por o que está escrito, não por uma placa, não por uma denominação. Enquanto a denominação estiver dentro das Escrituras, eu fico nela. Mas quando ela só apenas fica denominação, seja ela qual for, estou fora, irmão, porque eu estou em Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo, ele entrava no templo, pregava, e depois ele ia embora. E toda vez que ele ia naquele templo, tinha problema, irmão. Dentro do templo só tinha problema. Veja bem hoje o que acontece com determinadas igrejas evangélicas. Você vai lá, em todas elas tem problema, e problemas graves. Problemas graves. Problemas que até, irmão, se forem ser relatados todos eles, daria até polícia. Porém, irmãos, para não se escandalizar, às vezes se fecha a boca. Denominação, hoje, tem que ter muito cuidado. Você quer ir num culto? Hoje tem denominações que vão combater a palavra pregada pelo Espírito na Bíblia, não a palavra de promessa humana, não a teologia da prosperidade. Nós aqui não estudamos teologia, é o Espírito Santo que revela. Eu provo para você que pode não estudar, mas só prega a teologia da prosperidade. Aonde tem isso, irmão, Deus não vai operar, porque Deus não está preocupado se você tem carro, se você está andando a pé. E se Ele quiser te dar um carro, Ele te dá, e não precisa nem Ele falar com você, Ele faz e pronto. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se Ele quiser mudar a tua vida, Ele muda. E você nem precisa saber, ninguém precisa falar, porque o negócio é com você e Deus. Agora você depende de ir no lugar para buscar alguma coisa, para você voltar. Você não conseguiu ainda se alimentar com a palavra das Escrituras. Não estou dizendo que você não precisa ir num culto. É importante, porque lá você vai aprender o Evangelho, a forma de servir a Deus cristocêntrica. Mas se você vai lá e não aprende isso, de nada tem valor, irmão. De nada tem valor. Você vai ficar esquentando o banco, escutando coisa que não vai acontecer, e todo ano, o final do ano, Deus vai virar o teu cativeiro, o final do ano, Deus vai virar o teu cativeiro, e o cativeiro está sempre a mesma coisa, e não vira nada. E outra coisa, hein? Uma palavra tão fora, né? Virar o cativeiro. Para que virar o cativeiro? Fica cativeiro é a mesma coisa. Ele ficou virado só. Está entendendo? Se Deus tirar nós do cativeiro, seria melhor. E nós fomos tirados do cativeiro. Aí que está. Porque nós estávamos cativos no pecado. Agora nós temos Jesus Cristo que nos liberta. E o nosso acusador, ele vai continuar nos acusando. Que a missão dele, ele também tem que cumprir. Mas aí está lá em 8 de Romanos, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou, para que por ele nós pudéssemos alcançar a vida eterna, irmão. Então, irmão, guarda essa palavra que Deus me deu aqui. Seja fiel na palavra, na leitura da Bíblia. Essa é o que você tem que fazer. Não é que você vai ser fiel em alguma coisa para herdar a vida eterna, porque não existe ninguém que faz isso. Não tem ninguém que tem capacidade de ser fiel para herdar a vida eterna. Essa é a verdade. O único fiel foi Jesus Cristo. Mas seja você fiel em um sentido. Pegar todo dia a sua Bíblia, ler um versículo. Não dá para ler 2, lê 1. Não dá para ler 1, lê a metade. Não custa nada. Antes de você ir para o teu trabalho, lê um versículo.
Se você não pode ler, você ora a Deus, peça para Deus, levanta da oração, abre a tua Bíblia, lê alguma coisinha, um pedacinho só. A palavra de Deus alimenta a alma. É bom estarmos na igreja, não estou falando que não. Mas, irmãos, Deus está preparando nós. Vou ser bem sincero para os irmãos. Porque os irmãos podem preparar, irmão. Só vai ficar aberta as igrejas que fizeram um pacto interreligioso, que assinaram o documento. Essas vão ficar. As que não fizeram isso vão fechar. Então, se a tua igreja não fechar, saiba que você, se ficar lá, você vai ser condenado. Porque lá não está mais o Espírito Santo. Agora, vai ser fácil você saber. Se ela fechar, então, definitivo, não por falta de membros, não por falta de pessoas, porque isso pode acontecer. Não, mas ela fechar porque a lei determina que ela não pode ficar aberta por motivos de pregar o que está sendo pregado. Mas se ela obedecer a lei da nova ordem mundial, não, aqui nós obedecemos a lei. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Obedecemos a lei, qualquer lei. Quer dizer, você começa a ficar com medo de pregar contra a homossexualidade, você começa a ficar com medo de pregar contra a pedofilia, você começa a ficar com medo de pregar contra casamento homofetivo, você começa a ficar com medo de falar que tudo isso é pecado, aleluia. Você começa a ficar com medo de falar que a pessoa que é afeminado, ele tem que mudar a sua vida, ele não pode ter relacionamento com mais ninguém, ele tem que buscar o Senhor. Se não consegue, ele deve então parar o seu ato libidinoso se fala, não é? O seu ato sexual com outra pessoa do mesmo sexo, ele tem que parar e tem que buscar a misericórdia de Deus. Se assim ele fizer, poderoso é Deus para libertá-lo e até perdoá-lo, porque para Deus não existe nada impossível. O único pecado que é de morte é aquele que nega, aleluia, que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo. Por isso que João falou lá, para aquele que pecar para a morte, não digo que ore, porque lá onde João estava em Éfeso, e lá em Éfeso tinha uma seita meia agnóstica, que pregava que Jesus Cristo ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, saíram muitos dali. Por isso que tem um versículo que fala assim, eram de nós e saíram de nós, eles estavam conosco e saíram de nós, porque não eram de nós. Então eles estavam ali junto com os apóstolos, saíram e foram congregar num lugar onde falavam que Jesus Cristo não era gerado pelo Espírito Santo. Então ali estavam dizendo que o Espírito Santo era mentiroso. Então ali era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, João falou, para esses não digo que ore, porque não precisava orar, irmão, porque eles não tinham arrependimento. Quando uma pessoa comete um pecado e o coração dela aperta, e ela sente o arrependimento, é um sinal que Deus ainda está nela. Quando ela faz e não se arrepende, volta a fazer de novo, irmão, repetidamente, é um sinal que o Espírito Santo já se afastou dela. Enquanto há um arrependimento, há uma condição de buscar o perdão. Quando se perde essa vontade de se arrepender, fica tudo comum, que nem um comentário que eu tive aqui. Eu tive um comentário até estranho de um irmão da congregação que disse assim, eu sou da congregação e peco, já pequei com muita gente aqui e estou firme na graça. O importante é estar firme na graça. Ele não entendeu nada, ele não sabe nem o que é graça, irmão. Para ele, graça é a placa da igreja dele, é o nome. Irmão, para ele, caminho é a igreja dele. Mentira! Será que ele não lê a Bíblia? Porque não lê. Você tem que ler. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Certo? O que é graça? Favor imerecido. Qual foi o favor imerecido que Deus mandou para nos salvar? Nós merecíamos que vinha Jesus Cristo? Por acaso nós tínhamos algum mérito? Eu não tinha. Será que alguém tinha? Ninguém tinha. Mas Jesus Cristo veio. Então ele foi o favor imerecido. Foi a graça. A morte dele na cruz
foi a graça. O sangue dele derramado por nós foi a graça. A ressurreição foi a graça, não, é a graça dele, é a graça. A ressurreição dele é a graça. E esta oportunidade nós não podemos perder. Então, se nós começamos a colocar alguma coisa dizendo que aquilo é a graça, nós estamos traindo o Senhor, irmão. Olha que pecado grave. E as pessoas não entendem, acham que nós estamos falando mal, mas estamos falando para o bem da sua alma. Deixa de falar, Deus me chamou na graça. Deus te chamou na graça, sim, mas te chamou em Jesus Cristo. Uma vez eu fui testemunhar num lugar e disse assim, agradeço a Deus, porque Deus me chamou no caminho que se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Estou firme por misericórdia, por piedade, grande misericórdia de Deus, porque eu não sou nada. E eu agradeço também porque esta graça que se chama Jesus Cristo tem me sustentado até o presente momento. Isso sim é o correto. Agora essa forma, não conhecia a graça, não conhecia... Irmão, pelo amor de Deus, irmão, para com isso. Busca Jesus Cristo, lê a Bíblia e não vai atrás de ninguém que diga para você não ler não, irmão. Porque só quando você começar a ler, você vai entender que Jesus Cristo é o único personagem que pode salvar o homem e dar a ele a vida eterna. Porque ele morreu e ressuscitou, está à direita de Deus para interceder por nós. E no final, por misericórdia, nós somos miseráveis, nós não valemos nada, mas ele, por misericórdia, coroará cada um que foi alcançado pela sua misericórdia com a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos. Espero que vocês passem esse vídeo para frente, irmão. Pelo amor do nome eterno. Porque isso pode ser a libertação de muitos que se acham que não tem mais salvação. Porque aonde se prega exclusivismo, a condenação, ali, irmão, é muito fácil jogar o outro no inferno, levantar o filho para o ministério, o neto, o bisneto, o tataraneto. Estou acostumado com isso. Quando até mesmo alguém do ministério comete um pecado gravíssimo, que tem muitos, até pior, irmão, do que o adultério, porque pecam contra a palavra, pisam na palavra, acreditam que a palavra é só o que sai da boca dele, e isso aí, irmão, é grave, certo? Agora, aquele outro lá que está lá aprovado, às vezes escorregou numa casca de banana, fica lá o resto da vida e pega um bolor lá e fica lá embolorando, achando que vai herdar a vida eterna dentro de uma... É a mesma coisa que colocar um tomate podre, bendito, um tomate que ainda tem condição de ser feita uma salada com ele, num monte de uma caixa cheia de coisa podre, irmão. Porque quem deixa de pregar Jesus Cristo, quem deixa Jesus Cristo de lado, é o pior homem na terra, irmão. O pior homem na terra. Ai de nós se nós perder Jesus Cristo. Nós precisamos de Cristo dia e noite e dia, irmão. Sem Ele não tem salvação. Que Ele nos guarde. Que Ele sempre esteja conosco, com você e com todos nós. Só Jesus Cristo pode nos ajudar. E o Eterno enviou Ele para isso, para nos ajudar. Por isso está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém.